Olá, meus amigos, vamos para mais um vídeo. Nós vamos pegar uma planilha. Essa planilha foi copiada de uma planilha que eu tenho para cálculo de ações de valor máximo, valor teto. E vamos estudar ela hoje para ver como é que ela foi feita e qual a funcionalidade dela. Antes disso, eu vou entrar numa introdução. Vai ser coisa pequena, coisa rápida. Primeiro eu usei como base 3 mestres da bolsa. Benjamin Graham, né, que a gente fala aqui no Brasil, Décio Bazin e Luiz Barsi. São métodos diferentes, apesar do Bazin e do Barsi ser muito semelhante, mas os três são excelentes, né? Não tem nem como falar de outra. Nós perto deles somos aprendizes. Depois de ter estudado bem a empresa, ter estudado seus fundamentos, seus controladores e o funcionamento da empresa, o que ela produz, para quem ela produz. Depois de fazer todo esse levantamento e falar assim, e a gente sentir que eu quero ter essa ação, eu quero ser dono dessa empresa, eu quero ser um pequeno dono. Ótimo, então nós vamos entrar e vamos lançar os valores para poder fazer o nosso estudo. Então o que a gente precisa lançar? É o que está em amarelinho aqui na planilha. Então seria a cotação dele, de hoje, no caso aqui 5 de março, a cotação dele, o valor patrimonial dele por ação e o lucro dele também, por ação. A cotação do dólar já falei. E aqui é uma tabelinha, ela podia estar aqui, eu podia estar em outro lugar. Né? Eu coloquei junto aqui, no caso a minha particular, ela fica separada, eu tenho uma só para fazer as cotações. Então tem aqui, eu pus aqui como referência janeiro. Então em cada ano eu coloquei o valor do dólar que estava no começo do ano e o preço do valor da ação, né, uma unit, e o preço dela em cada começo de ano. E os dividendos que ela pagou em cada ano. Por que eu coloco em janeiro? Porque eu parto do princípio que eu compraria a ação em janeiro e esperaria o ano todo para receber os meus 76 centavos aqui. Certo? Eu paguei R$11 e vou receber 76 centavos. E eu fiz uma conversão, como eu peguei o valor do dólar, eu fiz a conversão para dólar. Todos eles para dólar. Então, no caso aqui do preço da ação, é o preço da ação dividido por dólar. Dividendo em dólar é o dividendo que ele recebeu dividido pela cotação do dólar. E a porcentagem do dividendo? O que é a porcentagem de dividendo? É o dividendo que eu recebi dividido por valor que foi pago pela ação. Então eu tenho uma porcentagem do dividendo. Vocês estão escutando que o passarinho está gritando aqui, está brincando. Não se preocupe, como eu disse para vocês, meus vídeos são caseiros, então tem essas interferências. Vai ter passarinho, vai ter cachorro, né? Então vamos lá. Vamos continuar então. Então essa parte aqui eu acho que eu já expliquei. Vamos lá. PVP, né? Que é o preço sobre o valor patrimonial. O que é? É o preço a C5 dividido pelo valor patrimonial. Preço sobre o lucro é o preço dividido pelo lucro. Payout. O que é payout? Payout é a porcentagem do lucro que a empresa distribui. No caso aqui, ela teve um lucro de 2,40 por ação. Mas ela distribuiu isso aqui, geralmente esse valor aqui, VPA e LPA, é do último ano. Então, ela teve 2,40 de lucro. Desse 2,40 ela distribuiu 1,23. Então 1,23 ela pagou em forma de dividendo. Ou juros sobre capital, mas ela pagou em forma de dividendo. Então a fórmula é bem simples. É o valor do dividendo dividido pelo valor do lucro. Então eu tenho o meu payout. Para a Graham, no caso que deu R$23, né? Seria o quê? 22,5 vezes
o valor patrimonial vezes o lucro, tudo isso é extraído da raiz quadrada, então elevado a meio. Então elevou a meio para poder tirar a raiz quadrada dessa multiplicação toda. O que é esses 22,5? De onde que ele tirou? Ele parte do princípio que o preço sobre o lucro, o PL, ele tem que ser menor do que 15. Aqui deu 9,38. E o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, tem que ser abaixo de 1,5. Tem que ser menor que 1,5. Aqui deu 2,18, deu acima. Mas ele parte desse pressuposto. Então por isso que ele chegou a esses 22,5. Vamos fazer um teste. Vou entrar aqui na fórmula. Vou tirar os 22,5 e vou colocar PVP vezes 9,38, certo? Que seria a multiplicação dos dois. Então, que se você multiplicasse os 15 pelo 1,5, daria os 22,5, que é o número constante dele. Ó, deu exatamente 22,51 o preço dele, que é o 22,51, que é o preço da cotação de hoje. Então, vamos voltar para os 22,5. Então, foi daí ele tirou esses 22,5. Excelente. Então, por ele, a Klabin, o preço teto para ele seria 22,60. Agora vamos para o Décio. Décio Bazin. Bazin diz o seguinte: que o preço ideal para a ação seria o último dividendo dele que ele recebeu, que seria esse aqui, ó, o último dividendo. Ó, igual esse aqui, ó. O último dividendo. Dividendo do último ano, dividido por 0,06. Por que 0,06? 0,06 é 6%. Então, ele divide por 0,06. Aí eu chego no preço da ação. Mas como é em dólar, que para o Bazin tem que ser dólar. Não adianta fazer em real, não. Tem que ser em dólar. Então, multiplica pela cotação do dólar. No caso aqui, eu travei a célula, nem tinha necessidade. Vou até destravar. Multiplicado pela C15. C15 é o valor da cotação do dólar de hoje, para chegar em valor real. Esse é o método Bazin. Então, o método Bazin é a cota porque ele pagou dividendo no último ano em dólar, por isso que eu fiz o cálculo em dólar aqui, dividido pelos 6%. Então, vai chegar no valor da ação. E o método Barsi é muito semelhante do Bazin. Ele diz a mesma coisa. Só que em vez de ser a cotação ao último dividendo pago, não, é a média. Ele pega a média dos dividendos pagos nos últimos 10 anos ou 5 anos e divide pelo 6%. No mínimo 6%. Só que vamos tirar a média. Se você tirar uma média em reais, o valor de real em dividendo, tem o problema da inflação, né? Aí nós ficamos... vai dar um erro, né? Um desvio muito grande por causa da inflação. Para evitar esse desvio, então eu faço pela cotação do dólar. Porque, apesar de também ter inflação no dólar, mas ele ele vai prejudicar bem menos, né? Então eu tirei uma média do preço do dólar dos últimos 10 anos. E do outro lado, a média do preço dos últimos 5 anos. E aqui a fórmula vai ser igual. Só que eu tenho aqui o dividendo, então eu tenho que me dividir pelo 6%. Então eu peguei o valor do dividendo pago, dividi por 6%, que é o dividendo mínimo, e multipliquei pelo valor do dólar. Travei a célula também, porque depois eu copiei pro resto aqui. Então eu travei a célula C15. Tá aqui, ó, o preço do dólar. Para poder puxar para real. Aqui é a mesma coisa. A média de dividendo dividido pelo 6%, que é o dividendo mínimo, vezes o valor do dólar. Esse foi o método do Barsi. Só que para fugir mais ainda
do efeito da inflação, eu preferi fazer assim. Se eu sei que aqui ele pagou, vamos supor, em 2014, eu sei que a minha cotação era de 11,30, ele pagou 76 centavos, eu tenho a minha média de dividendo, minha porcentagem de dividendo. Eu já tenho a porcentagem de dividendo. Então, eu sei quanto foi meu dividendo médio. Então, eu tenho o meu dividendo médio dos 10 anos e meu dividendo médio nos últimos 5 anos. Então, eu já tenho o meu dividendo. Se eu tenho o dividendo, agora eu vou calcular o valor do dividendo. Eu tenho o dividendo yield, porcentagem, eu vou achar o valor do dividendo. O que eu faço? Eu pego a média, como a média eu pus em dólar, porque é a mesma questão da inflação. Eu pego a minha média da cotação do dólar, multiplico pela minha média de dividendos, que é no caso do dividendo aqui 3,87, eu tenho o valor do dividendo recebido. Eu tendo o valor do dividendo, aí sim, agora já tenho o valor do dividendo, eu divido pelo dividendo mínimo, que é 6%, para poder chegar no valor. Como eu fiz isso aqui a conta em dólar, eu multipliquei pela cotação do dólar de hoje. Então ele chegou no valor. Tanto aqui da média dos 10 anos, como na média dos 5 anos. Então mudou aqui foi a porcentagem de dividendo recebido, que o pessoal chama de dividend yield, né? Então eu cheguei para a média do Barsi. Calculei de 4 formas distintas. Como calculei de 4 formas distintas, tirei uma média. Pela média das 4 formas, eu tenho a média do método Barsi. Então agora eu tenho preço teto pelo método Barsi, preço teto pelo Bazin e preço teto pelo Graham. Tirei uma média desses 3 preços tetos. A média C11, F8 e G12. Deixa eu ver aqui, ó, G12. Apesar de ser uma célula mesclada, ele assume como G12. Tirei uma média, 19,72. Acabou. Não, agora tem a minha média. Veja bem. Então tem aqui ó, o meu preço teto, que é diferente. Pelo método Graham, o meu preço teto seria o quê? Eu vou partir do princípio, ele não diz que o PVP tem que ser menor do que 1,5 e o meu preço sobre o lucro tem que ser menor do que 15. Então como que eu faço? O meu preço da ação para um lucro, quer dizer, para um valor patrimonial de R$10, ele só podia ser o valor da ação 1,5 vezes acima dele. E para ter um preço sobre o lucro menor do que 15, o preço da ação tem que ser no máximo 15 vezes o meu lucro. Então eu fiz o que? Vou deixar a célula aqui, ó. Eu pus umas células aqui, ó, eu deixei ela branca, eu vou tirar, vou pôr uma corzinha nela para a gente poder enxergar. Então tá aqui. O meu preço da ação com valor patrimonial de 10,3 é o máximo, ele vezes 1,5. Dá 15,47. E pelo PL aqui, o preço da minha ação tem que ser no máximo 15 vezes meu lucro por ação. Dessas 3 aqui, e esse aqui é o próprio cálculo que deu da fórmula Graham. Então meu preço teto vai ser o que aqui? O meu preço teto, tá? Cada um escolhe do seu jeito. Seria o menor entre os 3. O menor entre os 3 vai ser o que eu vou usar. Vou deixar branco outra vez para não ficar poluindo a planilha. Então fechou. Então eu tenho aqui o meu preço teto e eu vou tirar a minha média.
a minha média vai ser também um pouco diferente. Em vez de eu tirar a média entre o meu preço teto aqui, que seria pelo metro Graham, mas o meu preço teto, o Bazin e a média do Barsi, não, eu vou tirar a média de tudo. Então eu tirei a média de todos. Os 4 do Barsi, mais o Bazin e mais o Graham. Deu a minha média. Né? Então esse aqui seria o meu valor máximo que eu pagaria na ação. E pelo método do Barsi, Bazin e Graham, como se os três sentassem numa mesa e chegassem num consenso, seria 19,72. Mas ela tá 22. Tá cara? Tá. Pra mim tá cara. Né? Mas é aquele negócio. Tá caro, mas se a gente for analisar aqui no histórico dela, ela nunca teve barata. Né? Com exceção de 2014 e 2015. Pô, em 2016 ela era R$20. Então quer dizer, ela não tá cara. Ela custava em dólar. Olha a média dela. 4 dólares, 5, média de 5 dólares, 4 dólares e meio. 4 dólares e meio, tá dentro do preço. Então, também não tá cara, se a gente for analisar por isso aqui. Mas se for usar pelas fórmulas, realmente não tá boa. Porque a Klabin, apesar de ser uma queridinha, e todo mundo diz que ela é uma ótima pagadora de dividendos, os números não mostram isso. Os números mostram que os dividendos dela, a média de dividendo dela é muito baixo. 3,87, 3,92 é uma média de dividendo pequena. Então por isso que o preço teto, considerando o mínimo preço de dividendo 6%, caiu bastante, não chegou de 22%. Se eu colocasse aqui de 5%, aí ia para 19%, mas se não dá, ela está dando uma média de 4,5%, por aí. Então, essa aqui foi a análise pela Bazin. Eu fiz uma análise aqui também, do mesmo jeito, do Banco do Brasil. Só que o Banco do Brasil, lógico, os valores da ação são outros, os dividendos são outros, e a média de dividendo yield também é outro. Olha que beleza que ficou. O Banco do Brasil ainda está melhor. Entre Klabin e Banco do Brasil, eu acho que o Banco do Brasil ainda está melhor. Vamos ocultar isso aqui, deixar branquinho. Né? Tanto que a média do preço teto entre os 3 mestres aqui deu R$83. A minha média, que seria uma média, como eu uso esse aqui, o menor valor, ainda deu 64. Né? Então, realmente, a 57, apesar de estar cara, tá todo mundo falando que tá cara, porque realmente os preços delas nunca foram nesse patamar assim. Alguma vez ou outra teve nesse patamar, mas 28, 35, uma média até R$40, 50 no máximo, já está 57, 11 dólares. Pô, 2 vezes só ela teve acima de 11, acima dos 11 aqui, ó. Então, olhando para esse prisma aqui, ela estaria cara. Mas pelas fórmulas e pelas contas, a gente ainda acha que ela está barata. E mesmo porque eu tinha explicado do payout, ela pagou 40% de payout esse ano. A promessa dela agora para 24 é 45%. E 45% e o lucro está estimado ser maior do que os R$11. Então vamos supor que o lucro chegue a R$13 e pague 45%, quanto que a gente vai ganhar aqui de dividendo? Então está explicado por que a ação subiu tanto, mesmo porque o mercado ele sempre se antecipa, né? Mas é isso, gente. Então eu acho que deu para ver como é que foi feita a planilha. O gráfico não preciso falar, porque o gráfico naquele que eu fiz, naquele vídeo vocês podem procurar, que é sobre caixa doméstico, tem mostrando como é que faz o gráfico. Eu fiz esse gráfico na minha planilha pessoal mesmo, eu não tenho gráfico, aqui eu tenho outras coisas, né? Então é isso, gente. Eu agradeço por ter assistido, quem ficou até agora. Peço que se inscreva no canal, que isso vai poder incentivar a gente a fazer mais vídeos sempre. E se gostou, compartilha e deixa o joinha aí. Tá ok? Muito obrigado e fique com Deus.